Bom dia a todas e a todos, sejam bem-vindos. A Universo Produção tem o prazer de recebê-los e dar início à programação do 29º Seminário do Cinema Brasileiro, que reúne mais de 160 profissionais no centro de 54 debates, tendo como eixo norteador a temática central da 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes, Soberania Imaginativa. Este debate será gravado e disponibilizado no canal do YouTube da Universo Produção e no podcast. Convidamos vocês para seguirem nossas redes sociais, @Universo Produção, e usarem a hashtag Mostra Tiradentes. A cobertura completa do evento vocês podem acompanhar também pela plataforma mostratiradentes.com.br. Bem, vamos inaugurar a programação do seminário com a participação dos curadores do evento, que apresentam o tema central desta edição: Soberania Imaginativa, Perspectivas das Curadorias. Convido, então, para subir ao palco o coordenador curatorial e programador Francis Wagner dos Reis. E a curadora de curtas, Lorena Rocha, representando toda a equipe curatorial do evento. A 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Estadual de Incentivo à Cultura, onde tem patrocínio, tem Governo do Brasil. Patrocínio Master Petrobras, patrocínio Caixa, Embratur, Cimento Nacional, CSN, Itaú, Codenge, Governo de Minas Gerais. Parceria Cultural e Educacional, Sistema Fecomércio, Sesc, Senac, em Minas Gerais, Casa da Mostra, TCE-MG Cultural. Parceria Ministério Público de Minas Gerais, Prefeitura de Belo Horizonte. Correalização Instituto Universo Cultural. Idealização e realização da Universo Produção, Secretaria do Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Ministério da Cultura, Governo Federal do lado do povo brasileiro. A organização do evento solicita aos participantes a gentileza de não gravar este debate sem prévia autorização dos coordenadores. No momento da participação da plateia, solicitamos, para garantir a qualidade da gravação e a correta identificação dos participantes, que utilizem o microfone e se identifiquem, informando o nome, o estado de origem, para a posterior transcrição das falas. Eu passo, então, a palavra para o coordenador, Francis Wagner dos Reis, que irá fazer a abertura e a condução dos trabalhos. Desejamos a todos um ótimo debate e, na sequência, teremos a sessão de abertura do 4º Fórum de Tiradentes. Até daqui a pouco. Obrigada. Bom dia. Enfim, mais um ano aqui, 29ª Mostra. Agradecer a presença de vocês, que, enfim, não são tantos, mas são o bastante. E, enfim, como começamos? Agradecendo à equipe de produção, que, durante alguns meses, trabalha incansavelmente para fazer possível esse festival, né? Então, a gente, desde antes de nós, da curadoria, chegarmos aqui, eles já estão aqui em Tiradentes, trabalhando, lidando com logística de 900 convidados, enfim. A gente deve tudo a essa equipe de produção, né? Agradecer a Raquel Halac, Fernanda Halac, Quintino, que estão à frente de novo aí desse processo, né? Foram os idealizadores desse festival. A equipe de curadoria, né, de programação e curadoria, que esse ano novamente, né, se deparou aí com um universo imenso de filmes, enfim, mais de 1000 curtas, quase 300 longas, enfim. É um trabalho muito compensador, mas muito exaustivo também. E, enfim, agradecer o público que está aqui muito generosamente para nos escutar e para conversar com a gente. Pessoal, uma coisa que eu queria propor de saída, não é para agora, obviamente, porque não vai dar, a gente tem esse catálogo aqui. Quem tiver condições, compre, leia,
porque nós temos aqui, a cada ano, vários artigos que desdobram a temática, né? A gente faz o texto da temática, faz os textos enfim, das sessões e das mostras aqui relacionados em algum grau, né? Enfim, de maneira complexa à temática, mas nós temos também uma série de pesquisadores, críticos, programadores e cineastas que escrevem no catálogo, desdobrando, cada um ao seu modo e por um caminho diferente, coisas, enfim, assuntos relacionados à temática. Então, eu sugiro que leiam. Inclusive, alguns dos textos curatoriais sobre as sessões, sobre o que são as sessões, sobre, enfim, do que elas tratam, também estão no site. Eu recomendo que leiam. Essa produção faz parte, é uma parte fundamental do festival, essa produção de conhecimento, de organização de dados, enfim. E está tudo nesse catálogo, assim, nesse catatal aqui, que tem é uma reunião de tudo que é o festival, do fórum, né, a mostra de Tiradentes, todas as mostras, a explicação do que é cada mostra. Então, acho importante que leiam. Porque uma parte importante desse festival é a participação do público, né? A gente está nessa divisão de palco e plateia, porque, enfim, é uma divisão que até o espaço impõe, mas isso não é uma simetria, necessariamente. Então, é importante que vocês participem, falem, né? Façam proposições, enfim. Por isso que essa proposição, ela vai vir, obviamente, de vocês como observadores, de coisas que vocês já pensam, mas também dessa conversa que a gente está propondo, porque um trabalho de programação, de curadoria, é uma proposição para o público. E a gente vai fazer a travessia desse festival juntos. Então, essa proposição, assim, né, não é um conteúdo para ser absorvido. É uma proposta de conversa. E a gente está dando alguns elementos. Isso é o jogo, né? O jogo é esse. A gente dá alguns elementos, a gente conversa em torno disso. Né? A partir da experiência de vocês, do modo como vocês veem as coisas, estão vendo o festival, enfim. Né? Como se observa o cinema brasileiro, enfim, o mundo como um todo. Então, isso é muito importante. Eu acho importante que a gente se leia, né? Assim, ler os outros, escrever também, enfim. Né? Acho que tem muita gente aqui que é pesquisador, crítico, jornalista, né? Então é importante que a gente se leia, né? E converse. Então isso é fundamental. O exercício republicano da conversa, eu acho que é fundamental. Acho que em Tiradentes isso é mais importante ainda, porque isso faz parte da identidade que o festival construiu nos últimos anos. Né? Tanto que o seminário dos filmes é crítica, né? Conversa entre crítica, realização e público. Não? Então, é um triângulo, então isso é importante. Dito isso, enfim, a gente tem pouco tempo, né? E a gente quer ouvir vocês também. Então, o que eu vou falar aqui um pouco, enfim, falar um pouco dos dados aqui, que eu acho que é importante que vocês saibam. Eles estão no catálogo, então eu vou fazer uma síntese breve. A Lorena vai falar um pouco do trabalho dos curtas-metragens. Eu vou falar dos longas, né? E antes eu vou falar um pouco da temática, né? Eu vou tentar ser breve aqui. Gente, esse tema, soberania imaginativa, ele surgiu ano passado. E é uma coisa que eu falo todo ano, acho que cabe repetir. Nenhum tema da edição nasce porque a gente tirou da cartola. Ele existe a partir de um diálogo que se estende no tempo, de edição para edição. Então, o tema geralmente surge na edição anterior. E ele vai se consolidando durante o ano. Na conversa, na observação do Brasil, enfim, né, do cinema brasileiro. Ele vai se consolidando, mas geralmente o germe está lá atrás. Isso é importante, porque é um trabalho de longo prazo. Se a gente pega a temática desde quando o festival trabalha, né, a partir de eixos temáticos, a gente vai ver um desdobramento. Então, tudo que aconteceu aqui, todas as temáticas são importantes. Então, isso faz parte de uma reflexão a longo prazo. Né? E soberania imaginativa surge ano passado, antes
de 2000, né, no início de 2000, final de 2024, início de 2025. Ele está no texto do Que Cinema é Esse? Né? Que dá o contexto do audiovisual, fala das novas questões econômicas, tecnológicas do audiovisual e do modo como o que está em disputa, né, além das questões econômicas, são questões simbólicas, questões do imaginário, né? Ou seja, nossa soberania imaginativa. O que é a nossa soberania imaginativa? Tem a ver, obviamente, com repertório, com experiência, né? com subjetividades, enfim, com o nosso imaginário amplo, diverso, fragmentário, né? Do Brasil, que é esse país continental, né? E a mostra leva isso em consideração, né? E quando a gente trata dessa nova realidade técnica, tecnológica, econômica, do audiovisual, a gente entende que a disputa, sim, é uma disputa econômica, de soberania, no aspecto, né, econômico e cultural e político, no aspecto mais amplo, e no aspecto também da soberania imaginativa. Ou seja, uma disputa de imaginário, uma afirmação e uma disputa. De imaginário complexo, porque ele não é uma coisa só. Ele não se presta à síntese, né? Então, você tem vários cinemas dentro do Brasil. E aí eu até uso essa figura no texto, a gente escreve sobre essa figura do arquipélago, que é uma coisa que eu pensei há muito tempo atrás, aí eu descobri que tinha um pensador, um poeta, um filósofo chamado Glissant, que eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha lido, e que ele tem a questão ali do pensamento arquipélago, enfim, eu não vou falar aqui muito sobre isso, mas que se encontra em alguma medida com essa ideia do cinema brasileiro como um arquipélago, né? Ou seja, várias ilhas distantes ou próximas, fragmentar, né? Uma grande fragmentação territorial, ou seja, não é um território uno, né? É um território fragmentado, como um arquipélago. O cinema brasileiro é essa diversidade, e uma diversidade radical. Então, como que a gente pensa nessa diversidade radical de um país continental? Como que a gente pensa soberania imaginativa, né? Qual a unidade mínima para a gente definir o que é soberania imaginativa? A gente não tem necessariamente uma resposta. Mas 2025 veio, né, no contexto geopolítico, a gente viu o que a gente viu, né? Um mundo que caminha para a multipolaridade, né? A disputa que a gente está vendo é justamente o Ocidente, na figura dos Estados Unidos contra o resto do mundo. E eu estou falando Ocidente porque eu não estou considerando o Brasil aqui Ocidente, né? Né? O Brasil é sul global. Né? Outro dia eu estava num grupo de WhatsApp com o Juliano, com outros amigos, a gente estava falando dos fantasmas do sul global. E é esses fantasmas do sul global que estão assombrando o norte global. Então, a gente tem uma disputa geopolítica e ela é complexa, né? E aí o tema da soberania vem de novo, né, à baila. Então, assim, as taxas do Trump, agora a invasão da Venezuela, que é uma dinâmica nova do colonialismo, né? Nova não, mas nova num contexto do pós-guerra, atualizada, né? Nova num contexto jogou tudo no lixo, né? As cartas da ONU, aquela coisa toda. Enfim, a situação é essa. E soberania imaginativa, quando a gente fala, o risco muitas vezes é cair num debate teórico, porque a gente está falando de imaginação, não é algo necessariamente concreto, né? Ainda que as práticas imaginativas elas sejam concretas, elas criam um filme, criam símbolos, né? Criam pensamento, enfim, são coisas que têm uma incidência, uma intervenção direta na nossa vida concreta. Mas imaginação, né? Eu lembro que eu falava, eu lembro que o Jean-Claude ele tinha uma resistência ao termo imaginação, porque soava algo um pouco fora da esfera da vida, da ética da vida material, assim, uma coisa mais abstrata, né? Mas a gente pega, sei lá, maio de 68 francês, a imaginação era uma arma política, por exemplo, né? Isso está colocado lá. Então, quando a gente fala de imaginação aqui, é justamente esse laboratório de ideias e de formas que nos é muito caro nesse novo arranjo do mundo, né? E que
uma das figuras fundamentais dessa disputa são as imagens e o cinema. Eu acho, por exemplo, que o Agente Secreto está jogando nesse campo. É um filme do Sul Global que está lá. Ótimo, é esse o espaço que tem que ser ocupado. Mas o cinema brasileiro, ele é o Agente Secreto, mas ele é um monte de outras coisas. Coisas, inclusive, que não são muito visíveis, muito menos visíveis do que gostaríamos, né? E que dizem respeito a muitas coisas. A vida comunitária, a territórios, né? a práticas artísticas que não estão necessariamente pleiteando um lugar no mercado, mas são muito reveladoras. E que estão pensando o tempo histórico atual e que estão elaborando sobre esse tempo histórico. Mas, ao mesmo tempo, muitos desses filmes, ou a maior parte deles, não tem visibilidade, ainda que a gente tenha mais acesso a eles hoje do que tínhamos no passado. O acesso já não é tanto uma questão com a internet, a visibilidade desses filmes todos. O festival não dá conta. O festival é um recorte. E todo recorte, ele é, por natureza, arbitrário. E triste, é conflito, porque você escolhe umas coisas, alguns filmes para ganharem uma vida pública, ainda que curtinha, e outros que talvez fiquem na memória de um HD, ou para exibições para pequenos grupos. Mas isso também é importante, porque, por exemplo, Takuman Kuikuro faz audiovisual, que é um cineasta importante, faz audiovisual, filmes para circular nos festivais, mas faz também para uso interno da aldeia, para troca. Você manda imagens para lá. Ou seja, isso é fundamental. Então, isso é importante, né? Isso tem que estar na nossa agenda. Só para finalizar, de novo, gente, se faz filme em todo lugar. Ontem mesmo a gente falava, né, de vários agrupamentos no território brasileiro que se produz filmes. Os filmes populares, por exemplo, no Nordeste, de vários estados ali, Piauí, Pernambuco, que eram vendidos e que são vendidos em camelô, por exemplo. Os filmes do Dedé, por exemplo, Seu Manuelzinho. Isso é cinema brasileiro, isso não está cartografado. Você entende? É um território sem cartografia. Então, assim, e a imaginação é assim, quando nos falta... Isso é a dinâmica histórica do cinema brasileiro. Quando nos falta condições materiais e, às vezes, condições políticas, a imaginação é a nossa ferramenta. Inclusive para pleitear essas condições materiais, políticas, etc. Então, enfim, é uma síntese aqui, acho que a gente pode conversar não só hoje, mas no festival, né? Durante o festival. Estamos todos da curadoria à disposição, e gostamos de conversa, porque festival é isso, é ver filme e conversar. Isso faz parte do jogo. Então, gente, só alguns dados rápidos aqui, né, dos longas. Nos longas a gente tem 2 mostras competitivas, Aurora e Olhos Livres. A Aurora é uma mostra competitiva que vem desde 2008. Hoje é uma mostra de estreantes, tinha uma época que era até o 3º longa, hoje é só de 1º longa. A Olhos Livres, que também é uma mostra de filmes inéditos, mas são de cineastas que já estrearam, enfim. Tem a mostra Autorias, também competitiva. O prêmio é dado pela Abracine, né? As outras 2 são por júris organizados, enfim, selecionados pelo festival. Mas a Autorias é uma mostra que o prêmio vem da Abracine, que é a Associação Brasileira de Críticos de Cinema. E essa mostra, é interessante falar sobre ela um dado. Assim, o nosso esforço é repensar a noção de autoria nela. E a autoria mais como um gesto coletivo do que como a expressão de um sujeito específico, sabe? Então, assim, quais são as dinâmicas autorais, de autoria, né, no trabalho em conjunto? Ontem a gente viu isso no filme do Bressani e do Rodrigo Lima. Eles assinam a direção. Mas o filme é o testemunho de um trabalho coletivo, de uma imaginação coletiva, né? E a gente começou belamente ontem o festival com esse filme, né? Que é uma alegria. Enfim, temos também a Mostra Vertentes, que são filmes que já circularam enfim, e que são expressivos de várias vertentes do cinema brasileiro. A Mostra Praça,
né? Que é uma proposição, digamos, mais ecumênica, mas, ao mesmo tempo, uma proposição ao público né, com alguns desejos assim específicos, né, da programação, assim, enquanto proposição. A Mostra Invenção, que são filmes que primam justamente também por essa questão de, né, o que se faz e como se faz um filme, né? E eu estou esquecendo alguma? Eu acho que não. Enfim, falar aqui, finalmente, para finalizar aqui, gente, alguns dados muito rápidos, tá? E que estão muito bem organizados aqui no catálogo. Vamos lá. A seleção de 35 de longas-metragens, são 35, tá? Foi feita a partir de 293 filmes inscritos. Aumentou, né, de um ano para cá. Eu acho que os motivos são vários, né? Isso revela uma dinâmica de criação audiovisual que tem mudado muito rapidamente. Obviamente, a Lei Paulo Gustavo e alguns editais começaram, né, regionais ajudam muito na produção desses filmes. A maior parte, a gente não tem isso contabilizado, mas a maior parte são de filmes muito baratos, muitas vezes feitos com dinheiro de um edital tipo de curta, ou filmes feitos por conta própria, tá? Assim, a gente vai tentar, a partir do ano que vem, né, organizar isso, perguntar como que você financiou o seu filme na inscrição, para a gente ter essa estimativa, né, de quanto é feito com dinheiro oficial, de edital, etc., de prêmio, ou quanto que é feito por conta própria. E quando eu falo conta própria, são sempre iniciativas de grupo, tá? Não são assim, o tio rico que dá 1 milhão para o, né, o rapaz fazer o filme, tá? O recorte territorial observa-se uma acentuada concentração do Sudeste, de novo, que reúne 25 dos 35 filmes selecionados. O dado sugere uma concentração recorrente na região com maior presença do Rio, com 16 filmes, seguido de São Paulo, 5 e Minas, 3. Curiosamente, o Rio de Janeiro, gente, ele já foi assim, muito assim, em alguns anos aqui, minoritário. Esse ano veio com muitos mais filmes, né? Ainda assim, a presença de obras oriundas de outros territórios amplia o nosso espectro geográfico de seleção. O Nordeste aparece com 5 títulos, distribuídos entre 14%, né, entre Pernambuco, Bahia e Paraíba, enquanto o Centro-Oeste soma 4 filmes, 11%, incluindo produções do Distrito Federal e Goiás. O Norte marca a presença com 1 filme, oriundo do Amazonas. A região Sul não possui filmes selecionados nessa edição. As coproduções interestaduais reforçam esse desenho territorial ampliado, parcerias entre o Estado de Goiás e DF, além de articulações entre diferentes polos do Sudeste. Indicam a consolidação de redes colaborativas que atravessam fronteiras estaduais e regionais. Isso aqui é o texto, tá? Um trecho do texto que está no catálogo. No campo dos gêneros cinematográficos, a seleção apresenta um quadro diversificado. 42% ficção, 27% documentário, enquanto 21% se identifica como experimental, né? Nos recortes de raça e etnia, a seleção apresenta maior incidência de realizadores autodeclarados brancos, como sempre, né? Que somam 23 filmes, 69%. Também se registram participações de realizadores pardos, 3 filmes, e pretos, 1 filme, além de um contingente relevante de autodeclarações não informadas, 6 filmes. Esse panorama indica uma composição ainda marcada por assimetrias, ao mesmo tempo que sinaliza a presença de diferentes trajetórias e perspectivas no conjunto selecionado. No recorte de gênero, né, homens cisgênero totalizam 24 direções, as mulheres cisgênero 11 filmes, enquanto 1 filme é dirigido por uma pessoa não binária. As declarações correspondem a 4 direções. A programação se estrutura assim, em um campo de tensões, enfim. Gente, a gente pode até falar disso depois, mas assim, nos últimos anos, esses números eles variam muito, né? Enfim, é uma longa e complexa conversa sobre esses dados, porque eu acho que isso indica uma timidez nas políticas públicas, obviamente, né? Mas também uma certa identidade dessa produção, que mudou muito, né?
gente pode falar um pouco disso depois. Mas é interessante que vocês leiam também esses dados que estão aqui no catálogo, né? Quem não tiver dinheiro para comprar o catálogo, me fala que eu mando, entendeu? Em PDF. Para Raquel não me demitir, eu mando em PDF os dados, tá? Não catálogo. Eu acho importante. Isso é importante. É fundamental, tá? Enfim, gente, é isso. Eu vou passar a palavra para a Lorena aqui e depois a gente segue conversando. Lorena. Oi, gente, bom dia. Espero que tenham descansado bem nesse climinha de chuva. Obrigada, Francis, pelas reflexões, né? Obrigada também, primeiramente, à equipe da Universo, o pessoal da curadoria, né? Aqui dos curtas, Camila, Léo, Mari, Rubens, João, nosso assistente, o pessoal dos longas também, Juliano, Juliana, Bárbara também. E, enfim, eu acho que esse primeiro momento aqui, como o Francis falou, né, tem esse cunho de um pouco de raio-x, né, do que foi o trabalho, o que é que chega até o que é que a gente vai atravessar juntos. Eu acho que essa ideia de atravessar juntos, porque a gente também descobre os filmes em alguma medida junto com o público, né? Apesar de ter feito a seleção, acho que esse momento de exibição ele é fundamental e ele transforma muitas coisas, né? Ele expõe em contato muitas coisas, inclusive com o olhar do público, né? Todo mundo junto. E eu vou trazer, talvez, eu vou já pegar essa parte que o Francis trouxe sobre os dados, né, e aí ir destrinchando algumas questões que eu acho que são importantes de falar sobre o nosso trabalho de curadoria, nosso trabalho de equipe. Acho que Tiradentes tem claro que isso também se reflete em outros festivais, né, mas essa possibilidade da gente ter um trabalho de continuidade de um grupo, né, de ir se azeitando, de entendendo um pouco os desejos e os olhares de quem está com a gente, mas, ao mesmo tempo, se desafiando para o que cada ano, o que cada edição, os filmes trazem e o que é que essa nova proposição desse novo conjunto de filmes, né? E já falando para vocês, a gente encarou uma planilha de 1.458 filmes inscritos, né? Inscrições válidas. Então tem filmes aí de curtas-metragens que ficaram no caminho porque tinha algum problema de inscrição, né? Então esse número é ainda um pouco maior, mas de inscrições válidas, 1.458 filmes. E como esses filmes, eles, entre os que ficam e os que também não ficam, né, para esse momento de exibição pública, eles mobilizam os nossos critérios e as nossas formas de pensar a edição desse ano, assim, né? Então, um trabalho de troca radical no sentido de escuta do outro ali, mas também de escuta dos filmes e das imagens dos filmes, né? E foi até uma coisa que o Francis estava conversando aqui antes de subir ao palco, né? Que é isso. O que é que a gente procura, né? O que é trazido até nós nesse processo de exaustão, de ver muitos filmes, muitas minutagens, né? Que eu acho que também essa composição de uma ideia de trabalho, né? E de exaustão que vem com esse trabalho, de cansar o corpo e o olhar, faz parte, inclusive, dessa travessia que a gente faz no processo, né? E aí, esse número muito expressivo, né, que já vem crescendo nas últimas edições, ela já ela aponta também e está em consonância com outros festivais, né, que, a nível, seja nacional, seja municipal, seja regional, a gente já viu. Era engraçado até, né, que a gente estava acompanhando outros festivais enquanto as inscrições e a seleção estava sendo realizada por nós, e impressionava, por exemplo, mostras muito pequenas aqui, para dar um exemplo, o Revoada, que é lá de Maceió, de Alagoas, da produtora Céu Vermelho Fogo, né, abriu pela primeira vez inscrições e teve mais de 1.000 inscritos em um curto espaço de 3 semanas de inscrição. Eles fecharam as inscrições antes, porque não iam aguentar receber mais, né? Então,
olha como a gente tem uma produção sendo escoada de uma maneira muito grande, né? E aí a gente vem e entende que as políticas de ações afirmativas, de fomento público, têm uma incidência direta, né, nesse aumento, mas a gente também reflete sobre isso, né? Como é que se faz, como é que se distribui e o que é que se revela nesse lugar da imaginação também, dentro desse contexto de filmes que a gente recebeu, né? E aí, mais uma vez, assim como nos longas, a gente tem uma grande presença, né, uma liderança de filmes escritos da região Sudeste, mas também com novidades em relação às regiões, né, como, por exemplo, uma presença muito forte de filmes do Nordeste, com um crescimento, aí sim, né, de territórios como Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, e do sul do país também, um aumento em relação às edições anteriores, com destaque ao Rio Grande do Sul, né? A gente também teve inscrições bem significativas em relação aos outros anos, tanto do Centro-Oeste como do Norte, que também a gente conseguiu fazer esse mapa dentro dessa perspectiva de ilhas, né, que o Francis traz na fala e no texto também de apresentação da temática desse ano. E isso foi uma coisa que chamou muita atenção. Eu lembro que, em algum momento, assim, a gente conversava sobre isso. Nossa, mas quantos filmes de Goiás? A gente não tinha recebido tantos filmes de Goiás. E como isso, entre os que ficam lá na planilha, os que vêm para cá, né, revelam, de fato, um crescimento de territórios que, em expansão, em tentativas de fazer cinema. E aí eu acho que tem um outro dado muito importante nisso, dessas regiões que a gente está conseguindo ver números significativos, né, dentro dessa esfera maior de 1.400 e tantos filmes, é que tem um destaque bem significativo de coproduções, seja filmes interregionais, né, que pensam ali estados de diferentes regiões, como também de filmes coletivos, assinados ou em duplas, ou em 3, 4, 5 pessoas, ou de comunidades, né? E aí, só para citar, por exemplo, na Mostra Foco, a gente tem o filme Caldeirão, que é um filme do Piauí, né? Que é assinado pelo Oliveira Júnior, a Milena Rocha e o Wesley Oliveira. E na Formação, que também é uma mostra competitiva desde o ano passado, a gente tem o De Barriga para Cima, que é de um grupo de moradores da comunidade quilombola de Monte Alegre, no Espírito Santo, junto com o Projeto IMA e o Projeto Cine Quilombola, Instituto Marlim Azul. Então, eu trouxe só esses dois exemplos aqui, para a gente também entender essa dinâmica da coletividade, que o Francis destacou a faixa de programação do Autorias, né? Mas de que, em alguma medida, isso também vai se revelando nessa produção, e isso também chamou muita atenção da gente durante o trabalho de seleção, né? E aí, em relação às questões raciais, né, quando a gente soma os dados, a gente tem uma aproximação diferente dos longas, que eu acho que essa simetria fica muito mais evidente, né? A gente tem uma aproximação entre escritos de pessoas autodeclaradas brancas e pessoas negras e pardas, né? E a gente ainda tem, dentro dessa soma de filmes, um número maior de mulheres cis e trans e pessoas trans e não binárias, maiores do que de homens cisgêneros, né? Então, são dados aí que vão se movimentando e têm pensado nesse processo de expansão, de fato, da forma de fazer cinema brasileiro, né? De quem faz, né? E de onde faz, de que território faz. E aí, dentro dessa possibilidade de expansão, a gente identificou, né, boa parte dos filmes que são feitos a partir do apoio da Lei Paulo Gustavo, e 50% da programação que a gente vai assistir são de filmes oriundos, né, que receberam algum incentivo da LPG. Então, esse também é um dado muito importante para a gente pensar, né? Mas aí também eu acho que é importante compartilhar essa reflexão, que foi... Ok, a gente está vendo filmes, e aí eu acho que incide diretamente na questão da temática, né? De como a gente pensa ou dispara a temática a partir daqui, assim. Que é, ok, a gente está vendo filmes de muitas regiões, de muitos lugares diferentes, de muitos lugares interioranos, inclusive, né? Inclusive tem esse dado, vocês podem conferir no catálogo, que é também uma descentralização dessas capitais, então a gente tem mais filmes dos interiores dos estados brasileiros. Mas, estranhamente, desses filmes que
alguma parte desses filmes estão, mas, sobretudo, os que não estão, né, que também é importante falar disso, eles se parecem muito, apesar de serem territórios muito diferentes, e as singularidades desses filmes pareciam cada vez menos expressivas. Assim, a gente assistia e identificava um tipo de homogeneidade na forma e na imaginação dos filmes que nos chegavam, inclusive, à própria exaustão, assim, não só do trabalho, não só do tempo que a gente passava, mas de tipo, nossa, de novo isso, né? De novo essa narração aqui exaustiva. E não é o problema, não é a narração, mas talvez a forma como se faz, o que se fala, e o que cada filme é um filme, né? Mas essa persistência de alguns modos de fazer e também de uma tentativa, eu acho que todos os textos refletem um pouco diretamente ou transversalmente sobre isso, que é uma tentativa de imaginação que muitas vezes, né, me parece querer refletir ou uma imaginação de mercado, ou uma imaginação de plataformas, né? Uma tentativa de vamos brigar para entrar. Mas a gente quer entrar onde? Né? O que é que a gente quer? Por quê? Qual é o direcionamento disso? Então, eu acho que o que vai se ver dos curtas, né? Deixa eu pegar minha filhinha aqui para ver se eu estou falando o que certo. Eu acho que o que a pergunta fica, né, dentro desse excesso... Não, excesso é uma palavra ruim para dizer do conjunto todo, né, mas esse conjunto de filmes, de 1.400 e tantos filmes, né, isso indica o quê? Um excesso de imaginação? Né? Ou não? Né? O que é que... Ou é uma reprodução? Né? E aí... Lorena, vocês estão pensando, então, né, a equipe de curtas está pensando no excepcional. Não necessariamente, né? Mas tinha um desejo, né? E aí o Francis até fez essa provocação, né? Às vezes, parece que não se entende muitas vezes o que é que uma curadoria procura, né? E eu acho que essa ideia de um trabalho de continuidade, né? Da equipe, a gente tenta arriscar junto com os filmes, e nesse ano foi uma aposta nesse sentido, de ouvir e de ver o disforme, assim. Era uma coisa que interessava muito a gente. E tanto que uma das, digamos assim, derivações, vocês vão ver que esse ano a mostra Panorama, ao invés de ter 5 sessões, como comumente a gente fazia, né, a gente desmembrou um pouco a Panorama e tornou uma outra sessão que ela vai ser intercalada durante a semana. Então, começa com a Panorama, depois a gente tem uma mostra temática, que é a soberania imaginativa, que a gente acreditava ali que esses filmes, talvez, não que os outros também não reflitam de alguma medida a temática, mas pareciam materializar esse disformismo que a gente estava lidando, porque a gente também não só procura porque vem da nossa cabeça, né? Também é uma dinâmica material dos filmes, assim, desses filmes que desconjunturavam um pouco a gente, que a gente ficava, às vezes, sem ter muitas palavras do que... De definição, assim. São filmes que mexem um pouco com essas definições do fazer cinema, assim, né? Nem que seja por um instante, nem que seja uma imagem, mas tem uma coisa que se remodela, assim. Então, esse trabalho de curadoria, né, dos curtas e dos longas também, né, mas esse trabalho que tem digamos assim, um conjunto enorme que nos faz repensar critérios, né, valoração e se desafiar a pensar a partir do que os filmes estão trazendo, também demanda um gesto crítico perante esse cenário, né? E esse cenário que vai se desenhando para nós, pelo menos ali dentro do que a gente acompanhava, e dentro de uma reflexão também, porque todos nós, né, somos pesquisadoras, somos críticas, né, somos realizadores, e que a gente também acompanha os outros festivais, e uma tendência de homogeneização na forma e na apresentação das coisas, que alguns outros filmes, né, dentro do que a gente vai ver nessa programação, parece apostar nesse outro campo de força, assim.
E aí, essa ideia de um inacabado, de um inconformismo, né, é o que a gente tenta refletir um pouco nessa programação desse ano. E a gente segue aqui, né? Eu vou só nomear as mostras e talvez refletir um pouquinho, destrinchar um pouquinho sobre elas, para ir passar muito a palavra a vocês, né? A gente tem a mostrinha, que é a mostra de filmes infantis, né, infanto-juvenis. A gente tem a praça, e eu acho que um dado bem importante assim desse trabalho de processo mesmo, de continuidade que a gente tem feito, é um pouco nesse lugar da aposta que o Francis trouxe, né, uma proposição para esse público que é muito mais vagante ali, né, que também se deixa capturar pelaquela imagem, pelaquele som, mas também entender que ali é um lugar de formação fundamental de público, né, e que a gente quer mesclar, talvez, também aquilo que parece ser tenda e trazer para a praça, né? Então, ter o esperado da praça, que muitas vezes, assim, até no imaginário mais comum, né? Ah, porque ali talvez estejam os filmes mais comerciais, entre aspas, mas também trazer filmes que desafiem um pouco no meio dessa seara, de filmes também que são da praça, né? Que pedem a rua, são filmes que pedem a rua, e também filmes que talvez circularam muito no ano passado e que é bom celebrar na rua, né? A gente fez isso também no ano passado. Então, tem um pouco dessa mescla e desse desenho. Na Panorama, né, essa ideia de panorama que também é complicado, porque a gente não tem como dar conta de tudo, mas que a gente tenta ali fazer uma proposição, disparar também alguns filmes, né, que também são inéditos e que a gente pensa que refletem em alguma medida esses cenários locais, né? Não sei se refletir é a melhor palavra, mas que são representativos dentro do conjunto que a gente viu. A mostra Soberania Imaginativa, eu já falei, né, que reflete um pouco a temática e as estranhezas que a gente viu pelo caminho e que a gente resolveu abraçá-las assim como um desejo de imaginação, desejar o estranho, desejar o que talvez a gente não vá curtir muito, eu acho que faz parte. E a mostra Formação, e aí eu queria retomar muito o encerramento do ano passado, que eu acho que foi um gesto muito bonito do pessoal que estava no júri da formação, né? De ter escrito uma carta sobre aquele agrupamento de filmes, né? Da seleção do ano passado. Não pela seleção em si, mas pelo reconhecimento da potencialidade dos filmes feitos em contexto universitário ou em contexto formativo de uma maneira geral, né? E que reflete a nossa aposta, né? De trazer à competição o que também aumentou exponencialmente o número de inscritos na formação desde o ano passado e que, na verdade, talvez, assim, né, a gente pensa muito na Foco como uma amostra competitiva e a amostra, digamos assim, principal de uma maneira geral, mas talvez um convite real para que também o público abrace também essa amostra de formação, porque talvez sejam nos próximos anos, quem vai estar ocupando uma Olhos Livres, uma Mostra Aurora, enfim, né, com esses curtas-metragens que trazem... Ai, frescor não é uma palavra boa, mas assim, que trazem uma outra coisa, assim, né? Porque também tem esse espaço da aprendizagem, né? E muitos filmes coletivos e muitos filmes de diferentes espaços de formação, né? A gente também tenta, nesse conjunto, não só pensar diminuir um pouco essas assimetrias, né, que são estruturais, de raça, de gênero, né, como também territorial. Então, isso está refletido na formação e a gente conseguiu, né, trazer várias instituições e coletivos, né, de formação dentro desse conjunto. E impressiona, de fato, a diversidade e a diferença desses filmes, então também fica o convite. A Mostra Foco, que é a mostra competitiva, né, e a gente até trouxe no título do texto, e que eu acho que, de alguma maneira, reflete essa seleção, né, de uma maneira geral, como assim todos os outros textos, mas essa frase, né, do Edmilson de Almeida Pereira, que diz assim, o verso, na verdade, né? Marca o X no dilema e não na resposta, né? Então, a gente viu nesses filmes essa possibilidade do entre, assim, de estar com dilema, habitar com dilema, e eu acho que isso é norteador um pouco do nosso processo. A gente teve muitos dilemas no caminho e a gente resolveu abraçá-los, né?
E, por fim, a gente tem a Mostra Territórios Mineiros, que aí foi uma reformulação do ano passado, né? Antes era Foco Minas, e a gente reformulou, e aí tem, de fato, um acento muito importante de uma centralização da Grande BH, é assim que chama, né? Da Grande Belo Horizonte, e pensar desses territórios também mais interioranos, né? E aí uma coisa que guia de uma maneira muito particular essas sessões, essas duas sessões, é a musicalidade, né? A gente tinha muitos filmes que traziam isso, e a gente tentou amalgamá-los um pouco nesse sentido e a mostra valores, por fim, né? Então, fica o convite, assim, a gente já está com o horário um pouco apertado, mas para ver se vocês conseguem falar, perguntar, comentar. Mas, assim, fica o convite, né, para acompanhar a mostra. Vou aqui reverberar a fala de Francis sobre o catálogo, sobre os dados, sobre os textos, e também esse lugar do ambiente de conversa e de crítica mesmo, né, do trabalho do pensamento crítico, assim, de uma maneira geral, não só pensando o texto escrito, mas nessa coisa que se faz, né, e que se estende no tempo, dessa presença da gente aqui em Tiradentes, e que é uma coisa muito especial, que é estarmos esses dias todos. Eu sei que todos nós temos várias outras ocupações mediadas durante o festival, né? Mas é uma coisa muito excepcional estar aqui acompanhando dia a dia e tendo espaços de conversa, assim. Então, não deixem de usar essa possibilidade que é o encontro com o outro e com a gente, assim, né? Eu acho que isso é muito importante e é o que mais instiga o nosso trabalho, na verdade, que é esse ambiente do diálogo e da conversa. Então é isso, acho que agora a gente pode abrir, né? Talvez fazer acho que tem 5 minutos. 10 minutos no máximo. Obrigada, gente. Só antes, desculpa, você pode falar o nome, né? Porque está gravando, por favor. E também, quem for falar, vocês podem só levantar a mão, que aí a gente vai passando o microfone. Obrigada, gente. Cabinho para cima. Tá desligado? Chave para cima. Alô? Oh. Sim. Bom dia. Bom dia. Eu me chamo Nivaldo Cristiano, eu sou do estado de São Paulo. Parabéns, vocês são incríveis, adorei. E eu gostaria de fazer duas questões sobre se existe alguma oficina durante a mostra para a produção de um curta, por exemplo. Porque acho que tem muita gente também que gostaria de exercitar alguma atividade cinematográfica, né? E a segunda questão é sobre essa fala que você falou de habitar com dilemas. Se você viu que esses filmes selecionados, se eles são, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Se eles são mais surreais, por exemplo, como o filme de ontem, que eu achei do Fantasma, né? Do Bressani, ou se eles são mais reais, por exemplo, como os 5 tipos de medo que ganhou, né, o Kikito o ano passado, que talvez, para a minha concepção, ele seria uma balança, né? Então, praticamente, gostaria de saber a opinião de vocês. Muito obrigado. Tá. Sobre oficina, tem várias aqui em Tiradentes. Oficina de para adolescentes, de produção de curta, tem oficina também de roteiro, enfim, vários workshops. Então, a formação é uma parte importante. Acho que você tem como se informar aqui. Eu acho que as inscrições já se encerraram e as turmas estão formadas já fazendo os workshops, né? Mas todo ano tem e abre inscrição com alguma antecedência. Então, fica atento porque, se tiver interesse, enfim, porque todo ano tem um bom número de oficinas, workshops, enfim, laboratório, enfim. Sobre os filmes da programação, se são mais próximos do filme do Bressani ou do filme que ganhou o Kikito, que eu não vi. Olha, vou te falar. São vários tipos de filme, assim. Acho que não tem
uma identidade única dos filmes selecionados aqui em Tiradentes. Tem um filme como o do Bressani, mas também tem um melodrama maneirista muito interessante, dirigido pelo Miguel Falabella, por exemplo, na praça. Você tem também documentário, filme infantil. Então, assim, é uma seleção diversa. Eu acho que o que eu acho é que um filme como o do Bressani, por exemplo, não existe só filmes como os dele aqui, mas eu acho que são filmes que é um tipo de filme que nós, não vou dizer que nós perseguimos, mas que Tiradentes historicamente tem uma afinidade, porque são filmes que nos provocam do ponto de vista da experiência, sabe? São coisas que a gente não viu e não ouviu, sabe? Então eu acho que isso é importante. Mas a diversidade de filmes que é feita no Brasil está contemplada em Tiradentes, sim. Se quiser depois falar, eu posso até fazer algumas indicações de acordo com o que você gosta. Mas acho interessante ver filmes também que você não sabe o que é. Eu acho que o barato aqui tem a ver com isso. Obrigado. E só respondendo sobre os curtas, eu acho que também não enquadraria, né? Acho que não são polos extremos, assim. Eu acho que, inclusive, muitos deles criam fricções entre essas duas coisas, talvez, né? Eu acho que esse entre é uma palavra importante, assim, que guiou a gente em alguma medida, ou a gente foi sendo puxado por essa palavra assistindo os filmes. E eu acho que é um jeito de conduzir interessante, assim, né? Ficar se negociando enquanto está assistindo, porque eu acho que é um desafio para a gente foi um desafio nesse lugar, entendeu? Então acho que, claro, que tem filmes que são talvez um pouco mais naturalistas, outros que são talvez mais, porque surrealista é uma palavra muito específica, né? Mas enfim, que talvez saiam um pouco desse regime naturalista mais, mas eu acho que quando eles também entram em contato e formam outra coisa, eles estão todos por aqui, assim, sabe? Então, eu acho que está bem diverso, assim. Essa diferença, acho que foi uma coisa que, de fato, era importante para a gente, para pensar esses filmes, muito por conta de quase uma contraposição a esse lugar de homogeneização que a gente identificou dentro desse cenário. Que imagine, mais de 1.400 filmes, e tinha alguma coisa que persistia ali, né? Que empobrecia a imaginação em alguma medida. Então, parecia que um deslocamento era preciso fazer, e os filmes trouxeram isso para a gente, né? Eu acho que é muito importante essa dimensão material que o Francis traz, porque, apesar de ter uma temática que guia, né? Só é porque tem filme que existe também a possibilidade do tema, né? E não o contrário. A gente não vai buscando soberania imaginativa no filme, mas os filmes, eles nos ajudam a responder. Eu acho que não é definir, mas criar perguntas para entender o que seria essa soberania, entendeu? Para tentar, também não é entender, mas sentir o que seria, sabe? Se relacionar com isso. Então, acho que esse é um caminho que a gente exercitou fazer, assim. Alguém mais? Obrigada pela pergunta. Bom dia, aqui. Antes de tudo, parabéns e muito obrigada a toda a organização pelo festival. Me chamo Aracy Breckenfeld, sou atriz, não sou cineasta, não sou crítica. E aí, quando a Lorena fala sobre essa estranheza, essa esquisitice, e aí até solta assim, não sei se vão gostar, né? E aí, foi uma coisa que eu me peguei pensando muito na edição do ano passado, né? Para a gente não cair nessa cilada do gosto e não gosto. E aí, queria ouvir de vocês, se vocês terem alguma dica para mim, sobre a gente, nessa experiência aqui essa semana, a gente não cair nessa cilada, nessa simplicidade do gosto. Eu acho que o gosto ele é normal, são coisas com as quais a gente se identifica ou tem prazer. E às vezes a gente tem prazer com o desconhecido. Eu acho que o convite é ter prazer com o desconhecido, não com uma pessoa desconhecida necessariamente, mas quem quiser também não tem problema. Mas assim, acho que faz parte do jogo do erotismo, né? Mas assim, e o cinema, né? Tem a persuasão erótica, né? Isso é típico, é próprio do cinema. Mas o prazer com o desconhecido, com aquilo que a gente não conhece, né? A gente não está acostumado a escutar, a ver, né? O corpo reage ao filme também. Então, às vezes, uma experiência que ela é árdua,
ela nos coloca em contato com sentimentos, emoções desconhecidos. Então, acho que o desconhecido ele é importante. Eu acho que num momento de uniformização sensível e cognitiva, e que inclusive as plataformas se empenham muito em fazer, eu acho que ver os filmes aqui e se lançar a uma experiência desconhecida é importante, que também pode ser recusada. Tá? Não é uma coisa, não tem que gostar, porque você... Né, não, tem que gostar. Acho que pode ser recusado também. Acho que o filme te dá o direito de levantar e ir embora. E que bom. Né? Mas eu acho que o desafio ele é sempre importante. Eu fui crítico muito tempo ainda da ação, mas tive atividade em que eu vi os filmes inteiros. E, às vezes, a experiência ela era ruim, ela era custosa, mas depois eu saía crescido de outras coisas quando eu terminava a projeção de um filme. Ideias, ainda que fossem ideias de recusa. Ou confusão. A confusão também é importante. A gente se encontra na confusão, não na ordem. Né? A ordem a gente precisa se encontrar, está tudo consolidado. Na confusão, a gente busca resiliência para se encontrar ou para encontrar outras coisas, que às vezes são caras e a gente não sabe. Isso. Assim é. Por isso ele é um farol. A última pergunta. Sim. Celina Torrealba, Rio de Janeiro. A pergunta é para os dois, para o Francis e para a Lorena. Vocês podem compartilhar conosco qual é a fabulação que está na cabeça de vocês para a 30ª mostra, que vai ser uma coisa especial, 30 anos, coisa rara no nosso país. Conta um pouquinho. Olha, falar rapidamente. Gente, a gente não sabe ainda. Eu acho que aqui, nesse contexto, a temática, por exemplo, vai surgir. Porém, a 30ª mostra, no ano que vem, a 30ª edição, eu acho que impõe para a gente alguns desafios, que é pensar esse processo de 3 décadas, né? Esse percurso de 3 décadas, de fazer uma avaliação disso, né? Fazer uma avaliação do presente, entender se as dívidas com o passado, quais foram equacionadas e cumpridas e resolvidas ou não, e construir um compromisso com o futuro. Eu acho que é isso. E aí, eu acho importante a gente entender, nesses 30 anos, que cinema que foi forjado nesse período no Brasil e que Tiradentes buscou organizar, entender, dar nome para algumas coisas, né? Organizar, ver as coisas em conjunto. Eu acho que a trajetória de Tiradentes é olhar para essa produção em conjunto, né? Entender os desvios, o que é novo, né? O que persiste, né? Então, assim, quais as emergências desses 30 anos? E tem a ver não só com o cinema, tem a ver com o Brasil, assim. Acho que falar de cinema brasileiro é falar, enfim, do país. Eu acho que tudo que... Por exemplo, um caso que acho que é muito claro, muito evidente, é que o que acontece de 2013 para cá, por exemplo, eu acho que repercutiu muito no cinema. E eu acho que o cinema nos ajuda a elaborar sobre isso. E eu lamento que boa parte, inclusive de gente que está pensando o Brasil seriamente, não conhece esses filmes. Um desafio está aí. Como a gente fazer com que esses filmes eles possam circular mais? Eu acho que o streaming ou o circuito convencional não são apostas assim. A gente tem que, enfim, negociar com isso, obviamente. Mas como que a gente faz com que os filmes circulem, né, num contexto novo, econômico, cultural, cognitivo? Como que a gente faz? Né? Então, acho que a 30ª edição ela tem a ver com a avaliação, mas ainda, como toda edição, é como que a gente desenha o presente para construir um futuro que não está dado. Né? E aí é importante, para finalizar, que tudo isso que a Lorena falou, que eu falei aqui, tudo isso que a gente, da equipe de programação, viu,
eu acho que é um sismógrafo do que está acontecendo no audiovisual no Brasil. Aqui a gente vai ter o fórum, que pensa políticas públicas. A matéria para a política pública ser construída, ela está na realidade, né? O formato de uma indústria, tal como essa indústria do século XX, isso não funciona, isso não existe, isso é uma quimera, que no Brasil, inclusive, sempre naufragou. Então, o que a gente pensa a partir do que o cinema está apresentando? O cinema saiu na frente das políticas públicas. A política pública tem que correr atrás, não determinar num gabinete ou numa reunião, né? Porque, assim, senão, gente, a tendência do poder é a concentração e a verticalização de tudo. O concentracionismo do Sudeste, ele é um fato histórico. E quando eu falo Sudeste, é Rio-São Paulo, tá? Minas está fora dessa. Mas é verdade. Assim, no cinema, tá? No cinema, no audiovisual. Então, assim, eu acho que os filmes estão nos dando o caminho para a gente construir um audiovisual, um cinema que seja soberano, ou seja, que crie suas próprias regras, que tenha suas próprias demandas enfim, está atento às suas próprias condições. A política tem que dar condições ao que existe. Né? A produção quilombola, indígena, a produção em comunidades, né? Em comunidades no sertão, nos grandes centros urbanos, filmes para irem para festival, ou filme para outros usos. Por exemplo, usos rituais. Indígenas fazem isso, alguns povos fazem. E aí, o que a gente faz com isso? Acha que não é audiovisual? E tem que pensar isso. E tem que entender isso, enfrentar isso, para que a gente possa ter, de fato, para que tudo que a gente está falando de soberania imaginativa não seja retórica pura. Porque é isso, né? É fácil pensar a coisa do ar-condicionado. Propor e aí bola para frente. Vamos negociar pragmaticamente com a realidade. E sempre, esse tipo de negociação, a balança pesa para o poder, para quem concentra poder há muito tempo. Né? E está aí, concentrando ainda. E o projeto é reconcentrar mais ainda, porque as últimas décadas mudou um pouco o cenário, né? Com todos os limites, mas eu acho que há um movimento de reconcentração de recursos com grandes players. Aquela carta que vocês leram, né, sobre a PL de grandes players de São Paulo e do Rio. Você sabe o que eu estou falando, né? E se não sabe, a gente pode falar depois. Exatamente. Não, eu assim, o interior de São Paulo, inclusive na matemática, por exemplo, da política pública, está escanteado e se produz lá. Com condições ou não, né? Capital, vocês estão certos. São Paulo e Rio capital, é isso que eu quis dizer. Tá? Deixar claro é bom. Obrigado, gente.